aí no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Segunda Reis, capítulo 5. Vou ler dois versículos apenas, que é o 11 e o 12. Segunda Reis, capítulo 5, verso 11 e 12. Abre sua Bíblia aí em nome de Jesus. Mais uma palavra aí da série Curados para Servir. E eu creio que Deus tem algo poderoso para tratar conosco nesta noite, amém? Quem não achou, acompanha aqui na tela. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 11 e 12, que diz: No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando. Eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura, os rios de Abana e Farfar e de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Amém, igreja? Amém, louvado seja Deus. Não vamos estender muito, quero ser bem dinâmico aqui na palavra. Acompanhe aí meu raciocínio, presta atenção no que Deus quer tratar conosco. Amém? Porque Deus quer tratar algo conosco em nome de Jesus. Essa série Curados para Servir foi inspirada naquele texto onde fala da sogra de Pedro, né? Foi a primeira pregação que nós tivemos dessa série. E o pastor Júnior tratou dela na reunião de pastores conosco. E é interessante que a casa estava cheia, ainda chegou Jesus com os seus discípulos, e eram 12. A sogra de Pedro estava moribunda, né? Cheia de febre, doente, acamada. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus a curou. E quando Jesus curou aquela mulher, a primeira coisa que ela fez foi retornar à rotina dela, algo que ela estava acostumada a fazer. E o que era? Servir. Amém? Assim que foi curada, a mulher voltou a servir. Porque isso era a rotina daquela mulher. Isso era o costume daquela mulher. Amém? Então, assim que foi curada, a primeira coisa que ela voltou a fazer foi servir. Então nós tratamos aqui de uma pessoa que já era acostumada a servir. Porém nós lemos um texto que fala de Naamã, um homem que era acostumado a ser servido. Um homem que só sabia receber. Um homem que não sabia servir. Aqui eu já começo a entender que ser servo é um dom, amém? Ser servo não é para qualquer um. Aqui eu já começo a entender que ser servo é algo muito especial para Deus. Aqui eu já começo a entender que ser servo é ter a alma limpa, é ter a alma curada. Aqui eu já começo a entender que quem é servo não tem tempo para sentir ódio, não tem tempo para sentir rancor, não tem tempo para sentir inveja. Uma pessoa que é serva, essa pessoa é curada da alma. Amém? E o prazer dela é continuar servindo. A gente vê aqui no versículo 1, acompanhe comigo, se der para você ficar com a Bíblia aberta. Naamã
era chefe do exército do rei Amã, na Síria. Ele era um homem muito respeitado e honrado pelo Senhor, que era o rei. Oh, meu Deus. E a Bíblia diz que por meio dele, o Senhor tinha dado muitas vitórias à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença na sua pele. A Bíblia está dizendo que Naamã era um homem prestigiado pelo próprio rei. A Bíblia está dizendo que todo mundo respeitava Naamã. Naamã era um homem rico, poderoso, um homem vitorioso nas batalhas, e através da misericórdia de Deus, sem ele saber, ele foi honrado em todas as batalhas que ele participou e venceu as batalhas que ele participou para a Síria. Por isso, o próprio rei tinha um respeito enorme, um respeito muito grande por Naamã. Só que Naamã, ele foi contagiado, ele pegou essa doença terrível que é a lepra. E a lepra é uma doença que na época não tinha cura. E essa doença, ela apodrecia a carne da pessoa ainda em vida. Você imagina uma pessoa viva apodrecendo. Essa doença, ela causava nojo nas pessoas, porque eram feridas abertas e cheias de pus. Essa doença, ela era mal cheirosa. Você imagina uma pessoa fedida a podre perto de alguém, né? Você imagina que essa doença, ela era uma sentença de morte. A pessoa que estava com aquela doença é uma doença sem cura, ela estava condenada à morte, condenada a morrer. Essa doença, ela causava dor por onde a ferida estava aberta. Ela adormecia a carne em alguns lugares, mas a ferida, quando se abria, causava dor, inflamava, infeccionava. Essa doença, ela era contagiosa. Resumindo, igreja, um homem cheio de honras e glórias e dinheiro, um homem prestigiado, um homem que todo mundo queria estar perto, agora é leproso. Todo mundo agora quer estar longe. Então o cara passou de um lugar de honra para um lugar de desprezo, porque é isso que recebia uma pessoa com lepra. Naamã ficou bem quietinho, ninguém sabia, ele se enchia de roupa, mas o rei sabia que ele tinha lepra, e o rei gostava muito de Naamã. Então até o rei estava preocupado, e agora? O mundo dele desabou, e não havia nada que ele pudesse fazer para reverter aquela situação. Uma lição que eu tiro daqui é que a fama, o dinheiro, a glória, o poder, o prestígio, nada disso pode garantir o seu futuro para o dia de amanhã. Amém? Tudo que Naamã tinha não foi suficiente para reverter aquela situação de lepra. E ele saiu de um dia para o outro, da noite para o dia, de um homem poderoso, de um homem querido por todos, numa situação de glória que ele vivia, de um dia para o outro ele passou a ser alguém desprezível, porque alguém com a doença altamente contagiosa e que causava tanto mal à pessoa. Então a Bíblia diz no versículo 2, que numa das suas campanhas militares, os sírios havia levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã, ou seja, uma menina israelita que passou a ser escrava dentro da casa de Naamã.
E um dia a menina sugeriu, vendo a situação de Naamã, ela falou para sua patroa: quem dera o meu senhor procurasse o profeta em Samaria, com certeza ele seria curado. Aquilo gerou esperança no coração da mulher, que logo correu e falou para o marido: Naamã, a serva falou isso, isso e isso. E logo Naamã correu e falou para o rei: rei, a menina israelita falou que lá na terra de Israel, lá em Samaria, existe um profeta que serve o Deus Altíssimo, e que esse Deus, ele pode me curar. Na mesma da hora, o rei falou, versículo 4. Então Naamã comentou essa informação com seu senhor. No 5, e o rei da Síria respondeu: vai depressa, e vai com essa carta, redigiu uma carta na hora, até o rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata. Quantos quilos? E 72 quilos de ouro. Quantos quilos? E mais 10 mudas de roupas finas. Mais ou menos, igreja, só o preço do ouro, não calculei tudo. Só o preço do ouro, 72 quilos de ouro, dá mais ou menos 8 milhões e meio de reais, isso trazendo para os nossos dias de hoje. Naamã pegou uma carta do próprio rei e mais uma fortuna para levar para quem o pudesse curar. Pulando a parte do rei que ficou morrendo de medo, né? Para casa sou Deus e tal, para que esse homem venha a mim, né? Eliseu ficou sabendo que ele rasgou as vestes e falou: rei, pode deixar ele vir. E lá no versículo 10 está dizendo: então este mandou um mensageiro dizer, versículo 8, quando Eliseu ouviu o homem, está muito alto esse, gente. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Envia-o a mim e saberás que em verdade há profeta em Israel. Versículo 9, Naamã foi com seus cavalos e com o carro e parou na entrada da casa de Eliseu, ou seja, foi direto para a casa do profeta, com uma fortuna, com uma comitiva de soldados, com carros, né? E naquele lugar, ele parou e bateu na porta. Quando ele bateu na porta, quem o recebe não foi o profeta. Quem o recebeu foi o servo. Então você imagina um homem poderoso com a carta do rei na mão, com uma fortuna no seu carro, ser recebido por um servo. Para Naamã, aquilo foi uma humilhação muito grande, igreja. Porque Naamã não sabia o que era ser servo. Naamã não tinha noção do que era ser servo. Naamã tinha muita noção do que é ser senhor do servo. Mas ele não sabia o que era ser servo. Ele se irritou profundamente porque o servo o atendeu e mais, o servo ainda direcionou ele, falou para ele o que ele tinha que fazer. Isso daí já não dá para admitir. Um servo me falar o que eu tenho que fazer? Versículo 11 foi o que nós lemos. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado. Vou ler o 10 para você entender melhor. Então, este que era o Eliseu mandou um mensageiro dizer-lhe: vai
e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será restituída e limpa. Ou seja, Eliseu não desceu para receber Naamã, e ainda deu uma ordem para o servo: vai lá e fala para ele se lavar, mergulhar 7 vezes no rio Jordão, que era um rio sujo. Aquilo foi humilhação demais para ele. Ele se indignou, ele começou a esbravejar na hora, e ele começou a dizer assim, ó. No entanto, Naamã sentiu-se insultado e retirou-se dali, reclamando e dizendo: eu imaginava que este homem viria me receber pessoalmente, que invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão e as feridas, sobre as feridas, e me curaria desta enfermidade horrível. Ou seja, ele pensou que seria recebido com muitas honras, com prestígio. Ele pensou que seria recebido como um convidado especial. Afinal de contas, igreja, Naamã era um homem cheio de poder, um homem de prestígio, porém era leproso. Naamã era um homem rico, poderoso, guerreiro, vitorioso nas batalhas, porém era leproso. Às vezes falta um espelho na nossa vida, igreja, para a gente entender que nós somos leprosos, mas não a lepra da carne, uma lepra do pecado. Algo que às vezes não deixa a gente enxergar o que realmente a gente é. Algo que às vezes nos faz pensar que somos melhores do que os outros, porque temos uma posse a mais, porque temos um cabelo melhor, uma aparência melhor, uma barriguinha melhor, porque temos um tênis melhor, uma moto, um carro, porque temos qualquer coisa melhor, achamos que somos melhores do que os outros. Nos achamos no direito de julgar como juiz uns aos outros. Nos achamos no direito de ter rancor, de ter ódio, de ter mágoa, de querer vingança de outro semelhante, porque achamos que ele é inferior a nós, porque achamos que ele não deveria ter feito algo para nós, no qual ele fez. A verdade é que Naamã não era mais o homem poderoso, milionário, rico que ele acostumava a ser. Na verdade, Naamã agora era um homem leproso, condenado à morte, desprezado e desprezível, um homem cheio de chagas, um homem que estava com a doença contagiosa e todo mundo queria distância dele. Essa era a realidade de Naamã, um homem que estava com os dias contados na terra. Mas ele achou na mente dele que ia chegar e ser recebido com honras pelo rei, pelo profeta, e que o profeta iria sair, invocar o seu Deus e fazer aqui um milagre, receber o dinheiro que ele levou, a fortuna que ele levou e ir embora. O tipo de pessoa que não gosta de dever favor para ninguém. Eu dever favor? Aqui, meu amigo, me curou? Está aqui, ó, 8 milhões só em ouro, fora 300 quilos de prata, fora vestes finas. O quê? Um servo me falar o que eu tenho que fazer? Isso é inadmissível. Vamos embora. Virou as costas, subiu no seu carro e partiu. E eu entendo que a maior doença, a maior chaga, a maior lepra que Naamã tinha era se achar melhor do que os outros. A maior chaga que ele tinha era a arrogância. A maior chaga que ele tinha, a maior doença que ele tinha estava na alma, não estava na carne. Porque essa carne está com os dias contados. Teve um dia certo para nascer, um dia certo para morrer. Mas nós temos uma vida eterna esperando por nós. E a doença da alma, ela pode nos impedir de adentrar o reino dos céus. A doença da alma, ela pode fechar a porta dos céus para nós. A doença do corpo, meu irmão, ela pode até tirar a vida da pessoa.
mas a pessoa vai entrar na vida eterna, onde não haverá mais morte, doença, tristeza, dor, enfim. A sua vaidade, o seu excesso de confiança na sua própria espada, na sua própria força, sabe, no seu próprio braço, achar que ele era vitorioso porque ele era habilidoso demais, porque ele era inteligente demais, achar que vencia as batalhas pela força dos seus próprios... Meu irmão, não. Porque nós lemos que foi o próprio Deus, lá no começo, no primeiro versículo, quem o fez vitorioso nas batalhas. Então não tem ninguém habilidoso, não tem ninguém inteligente, a ponto de conseguir levar a vida inteira à força do seu próprio braço. Ai de mim se eu não depender de Deus. Só que Naamã não sabia o que era ser servo, e agora? Como depender de Deus se eu tenho força, se eu tenho dinheiro, se eu tenho espada, se eu tenho escudo que me protege? Eu não preciso de Deus. Simples assim. Mas a lepra veio para mostrar que Naamã não era nada além de pó e cinza, que morrendo iria ser enterrado como qualquer outra pessoa, que sua carne iria ser comida pelos bichos como qualquer outra pessoa. Tem muita gente, igreja, tem muita gente doente lá fora pra caramba, mas dentro da igreja também, porque se sente melhor do que o outro, porque tem um cargo melhor, porque tem uma voz mais bonita, porque senta talvez no púlpito, porque tem um olhinho mais claro, e está doente da alma, tratando pessoas com indiferença, tratando pessoas com arrogância, fingindo que é servo de Deus, mas achando que é autossuficiente, e que tudo que ganhou, que conquistou na vida foi por esforço próprio. Aqui ó, musculoso, hein? Se eu não levantasse cedo, não ia ter nada disso. Meu irmão, se Deus não colocasse fôlego de vida nos seus pulmões, já era você. E todo o dinheiro do mundo não pode curar, por exemplo, um diagnosticado com câncer, com AIDS, e com a lepra daquela época, e com tantas outras doenças mortais. Amém, igreja? Então, dentro desse tema, curados para servir, eu quero te dar outro tema nesta palavra: a importância de ser servo. Versículo 13 disse assim, ó: contudo, no meio do caminho, seu servo, aproximando-se dele, aconselhou: Abba, meu pai, meu mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta a lavar-te e ficar purificado. Meu senhor, se Eliseu, o profeta, tivesse cobrado a fortuna que você levou, você não teria dado? E eu queria perguntar para você aqui nesta noite: o que é mais difícil? Se desapegar de uma fortuna daquela, ou dar 7 mergulhinhos no rio? O que é mais difícil aí na sua concepção? Você se desfaria de uma fortuna, ou você ia preferir mergulhar 7 vezes no rio? O que é mais difícil? Agora, sabe o que me apaixona nessa palavra, igreja? Sabe o que me deixa maravilhado nessa palavra? É que tinha um servo perto de Naamã para orientar ele. Porque se tivesse outro chefe da guarda, outro soldado valente do lado dele, sabe o que ele falaria? Ele falaria assim: como é que pode um homem como Naamã não ser recebido por esse profeta?
Vamos voltar e comunicar ao rei, porque ele vai dar uma ordem para a gente vir aqui e meter espada em todo mundo. Um sentimento de vingança ia ser acendido no coração de Naamã se não tivesse um servo do lado dele. Mas o servo falou para ele assim: Naamã, cara, se você tivesse recebido aí uma tarefa difícil, se ceder aí todos esse ouro, essa prata que você trouxe, você não teria feito, cara? Outra coisa, independente do rio, pode ser um rio bonito, pode ser um rio clarinho, pode ser um rio azulzinho, cara, independente do rio, se você vai ser curado aqui onde ele mandou, é aqui que você tem que mergulhar, cara. Para de discutir, para de questionar, aprenda a servir, aprenda a ser servo. Aquela palavra tão simples convenceu Naamã. Naamã desceu aquelas águas, mergulhou 1, 2, 3, 7 vezes. Eu acho que o servo estava temeroso ali, já pensou? E agora? Já pensou se ele não sai curado, ele vai me bater? Porque foi eu que aconselhei ele a pular, né? O servo está ali na expectativa. Quando Naamã levanta do seu 7º mergulho, a Bíblia diz que a pele dele parecia com a pele de uma criança. Naamã foi completamente curado, porque ouviu o conselho de um servo. A importância de ser servo, meu irmão. A importância de ser servo. Versículo 15. Estamos correndo aqui para cumprir aqui o script, o horário. Em seguida, vou ler o 14 para a gente entender melhor. Então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curado. E a sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Em seguida, retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. E ao chegar diante do homem de Deus, declarou: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser o Deus de Israel. Rogo-te, pois, que recebas um presente do teu... De quem? Do teu... Naamã voltou curado da alma também, meu irmão. Aleluias. A importância de ser servo, meu irmão. Quem recebeu Naamã agora? Quem recebeu? O profeta. Quando ele chegou ilustre, cheio de arrogância, cheio de riquezas, o profeta falou assim: vai lá, meu servo, vai lá ensinar esse cidadão a ser servo. Mas quando ele voltou na condição de servo, o profeta fez questão de descer. E ele olhou para a cara do profeta e disse: agora eu sei que só existe um Deus. Então ele se tornou primeiramente servo de Deus. E depois ele falou assim: eu também sou teu servo. Foi o que ele declarou aqui no finalzinho, ó. Recebas um presente do teu servo. E a fortuna que ele levou para pagar o favor que o profeta ia fazer para ele, agora virou oferta de ação de graças, porque agora ele é servo. A importância de ser servo, igreja. Saiu todo nervosinho, magoado, cara feia, falando mal do profeta para todo mundo. Eu pensei que aquele cidadão ia me receber. Agora ele chegou todo humilde. Me perdoa. Agora eu sei que há Deus em Israel. E eu sou servo desse Deus a partir de hoje. E mais, eu sou teu servo também, Eliseu. Cruciforme, não, o tema que Deus deu o ano passado para o pastor Paulo Naí. Ser cruciforme. A Deus e aos homens. Precisamos entender que há um mistério
poderoso em ser servo, tanto de Deus como dos homens. Porque quando eu me sinto melhor do que alguém, então qualquer coisa que esse alguém me fizer é motivo para eu guardar a mágoa dele. Oxe, tá me tirando? Não é assim? Mas quando eu me sinto servo, jamais eu vou fazer isso com o meu Senhor. Quando eu sou servo, eu não vou guardar a mágoa do meu Senhor, porque eu vou aceitar o que o meu Senhor vai me ordenar. Versículo 17. Então Naamã pediu, olha o que Naamã pediu para o profeta: permita ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porquanto de agora em diante o teu servo jamais oferecerá holocausto nenhum e nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor dos exércitos, ao Deus de Israel. Aleluia. Eu quero levar 2 mulinhas cheias de terra, com a terra aqui de Israel, para eu lembrar todos os dias que nessa terra eu fui curado. E o Deus dessa terra é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. O Deus deste lugar, o Deus que você serve, a partir de hoje também é o Deus que eu sirvo. A partir de hoje eu não levanto mais altar a Deus nenhum, a não ser ao Deus dos deuses e Senhor dos senhores. A partir de hoje eu sou servo do Deus Altíssimo. E Naamã pediu permissão: permita ao seu servo. Você imagina a cara dos servos de Naamã. Todo mundo pasmo. Aprenda a ser servo, meu irmão. E a partir desse dia, sua vida vai mudar para melhor. Porque muita gente paralisa a sua vida a partir do momento que alguém lhe fez um mal. Eu vi a história uma vez de um rapaz que foi no aeroporto e pediu um café no aeroporto, café caríssimo, né? Um gole de café lá deve ser uns 10, 15 reais. Dá para você comprar 1 quilo e fazer o mês inteiro. No meu caso, que bebo pouco. E o café já é caro, a pessoa quer ser o quê? Bem tratada, né? Porque se ele tem dinheiro para voar de avião, para viajar, para comprar um café, né? Ele é um cara importante, ele está ali e tem um trabalhador ali que tem que servir bem, não é isso? Pois é, a mulher serviu ele muito mal. E a esposa dele ficou indignada, falou: que absurdo, não quer trabalhar, fica em casa. A mulher esculachou. Ele foi sentar na mesa com aquele cafezinho e aquilo incomodou ele, o Espírito Santo falou no coração dele. E ele pensou assim: essa mulher não deve estar num dia muito bom. Levantou, voltou lá até aquela mulher e falou assim: olha, eu não sei o problema que você está passando, mas eu quero dizer para você que Jesus te ama. E tem um Deus que se preocupa com você. E Ele pode mudar a sua situação. E aquelas pequenas palavras fez a mulher se derramar em lágrimas. Porque aquele homem tinha um coração de servo. A mulher já não tinha muito, porque se indignou. Mas aquele homem, ele pensou: talvez Deus tenha um propósito, talvez não, Deus tem um propósito na vida de todo ser humano. Mas ele pensou: talvez seja eu a pessoa que Deus quer usar para apresentar Jesus para aquela mulher. Quantos cristãos arrogantes, querendo ser bem servido, como Naamã, mas está cheio de lepra. Precisamos aprender a ser servo, igreja. Porque talvez a pessoa que te maltratou foi criada pela avó porque perdeu os pais num acidente. Pensa. Está morando debaixo de uma ponte, usando droga, com a vida destruída,
porque foi estuprada na infância pelo próprio pai, sei lá, tantas histórias ruins que nós ouvimos todos os dias. E aquilo desviou a vida, o futuro daquela pessoa. E o que nós temos que fazer é perdoar, é orar, é apresentar Jesus. Isso é ter um coração de servo. Amém, igreja? Versículo 18 diz que um homem que era acostumado a matar, a vencer batalhas, agora se rebaixa e se humilha a ponto de dizer assim, ó: contudo eu rogo ao Senhor que me perdoe por uma única atitude. Quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria, meu Senhor costuma apoiar-se no meu braço para reverenciar a divindade, e por isso eu tenho que me ajoelhar também. Que o Senhor perdoe o seu servo por isso. Ou seja, ele tinha a obrigação, como chefe ali da guarda, ele tinha a obrigação de acompanhar, de levar o rei em segurança até o templo, onde era adorado os deuses da Síria. E ali o rei se apoiava no braço dele, então ele era obrigado a se ajoelhar. Mas ele pediu perdão antecipadamente. Ele falou: profeta, interceda a Deus por mim, para que Ele me perdoe todas as vezes que eu tiver que ajoelhar diante de um Deus de barro, um Deus de madeira. Porque eu não vou fazer aquilo para adorar aquele Deus, e sim para servir o meu rei. Olha só o que ser servo causa na vida das pessoas. Quando eu entender a importância de ser servo, meu irmão, eu vou conseguir tratar o meu pai melhor, minha filha melhor, minha esposa melhor, meu irmão, meu amigo, meu companheiro de trabalho, meu patrão, meu funcionário. Quando eu entender o mistério que existe por trás de ser servo, nesse dia eu vou estar muito mais perto de Deus. Eu vou agradar muito mais a Deus. Amém, igreja? Qual a aplicação dessa palavra para a minha vida, pastor? Eu queria te fazer uma pergunta, e já estão encerrando, já passei 5 minutos ali. Na sua opinião, com tudo, com toda a glória, com toda a fortuna que Naamã tinha, se ele morresse de lepra naquele dia, ele iria para o céu ou para o inferno? Quem acha que ele ia para o céu, levanta a mão. Ninguém? E quem acha que ele iria para o inferno? Só podia ir para o inferno. Então eu te faço outra pergunta: qual era a principal doença de Naamã? Qual era a principal lepra de Naamã? Qual era a doença que realmente ia levar ele para a morte, ia levar ele para a morte eterna? Era a doença do corpo ou a doença da alma? E quando ele entendeu o mistério de se tornar servo, naquele momento ele foi curado do corpo e da alma e do espírito. E agora, meu irmão, o mistério precioso de ser servo abriu as portas do reino dos céus para ele. E eu queria que você abrisse Mateus capítulo 20, para a gente encerrar essa palavra, do versículo 25 ao 28. Mateus capítulo 20. Espero que você tenha entendido o que Deus falou com você nesta noite. Mateus capítulo 20. Vou ler os versos de 25 até o 28 e nós vamos encerrar, amém? Então Jesus os chamou e explicou: sabeis que os governadores do povo
Então Jesus os chamou e explicou: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Mas não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deva servir os demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, o Filho de Deus, que não veio no mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate de muitos. Assim como o Filho de Deus não veio à terra para ser servido, não queira você também ser servido, mas sirva, porque há um mistério poderoso em servir. Imagina o Filho de Deus lavando o pé dos seus subordinados. Imagina o Filho de Deus morrendo numa cruz, sendo cuspido, humilhado, esbofeteado. Agora imagina, para a gente encerrar, imagina um Jesus iracundo, pregado na cruz, e alguém olha para ele e fala assim: ei, você não é o Cristo? Então desce daí e se salva a si mesmo. Aí não pode nem se salvar, quer salvar os outros. Esse Jesus iracundo, que Deus me perdoe o exemplo, mas só para você entender. Esse Jesus desce da cruz, pega um pedaço de madeira e bate nesse cidadão até rachar o crânio dele. Depois ele olha para a multidão e fala assim: alguém mais vai tirar sarro de mim? Todo mundo apavorado, morrendo de medo. Então ele sobe para a cruz de novo. Não é esse exemplo que Deus deu para você. E tem muito cristão na casa de Deus fazendo isso, descendo da cruz e partindo para cima do seu irmão, descendo da cruz e se vingando e se irando e ficando com ódio do seu irmão, querendo o mal dele. Muitos cristãos que, ao invés de seguir o exemplo de Jesus, que veio à terra não para ser servido, mas para servir e dar a vida dele em resgate de muitos, que é o exemplo, o modelo que nós deveríamos seguir, às vezes nos deixamos levar pelo nosso orgulho próprio, pela nossa condição, pela nossa posição social, pelas nossas posses, pela força do nosso braço, pelo carro bonito que nós temos. Mas que nessa noite o nosso coração possa entender o mistério precioso que existe em ser servo. Aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o que serve mais. Amém? Porque o próprio Jesus, o Filho de Deus, não veio à terra para ser servido. Versículo 28 de novo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para servir, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Quem entendeu o que Deus falou com